Após protestos de motoristas, a Prefeitura de Manaus deu início às obras de recuperação em uma das avenidas mais prejudicadas pelo excesso de buracos no Distrito Industrial. Mas, de acordo com o prefeito Arthur Virgílio Neto, o serviço é apenas emergencial devido à falta de recursos para garantir o recapeamento completo das vias, que teria um custo estimado em 100 milhões de reais. A ação para tapar os buracos começou ainda na tarde de terça-feira. Esta manhã já era possível ver bem o asfalto novo nesse trecho da Avenida Buriti, no Distrito Industrial de Manaus. O prefeito Arthur Neto esteve no local para verificar os trabalhos da recuperação do asfalto. O reparo começou após 2 micro-ônibus ficarem presos nos buracos da via na manhã de ontem. E, revoltados, os motoristas bloquearam a passagem para o trânsito. De acordo com o prefeito da capital, o serviço é emergencial. Não recapeamento, nós não temos dinheiro para isso, mas sim um tapa-buraco, que eu pretendo, quem sabe assim, até estender a outras vias aqui do Distrito Industrial. Então não podia ficar como estava, senão isso aqui daqui a pouco ficaria intrafegável. Então ela vai ficar trafegável agora. É o que a gente pode fazer. Para esse motorista, muito ainda precisa ser feito. Deus ajude que fique bom, né? Que melhoria para nós, né? Para a população. No final da tarde desta terça-feira, foi publicado no site da Superintendência da Zona Franca de Manaus um texto sobre a ação judicial que busca reconhecer a responsabilidade da Prefeitura da capital pela conservação e manutenção das vias do Distrito Industrial. Segundo a SUFRAMA, o processo ajuizado pela Advocacia Geral da União foi motivado pela controvérsia estabelecida sobre a responsabilidade das obras e também por recomendações do Ministério Público Federal, que no ano passado pediu a suspensão de um convênio da autarquia com o governo do estado para obras de manutenção na área por defasagem do projeto básico. Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado esta manhã discutiu a proposta de privatizar a concessionária de energia do Estado, a Eletrobras Amazonas Energia. Convocada pelo deputado Luiz Castro, do partido Rede Sustentabilidade, a audiência pública para discutir a privatização dos serviços de energia no Estado contou com a presença do diretor-presidente da concessionária Eletrobras Amazonas Energia. Ele diz que a resposta sobre a privatização dos serviços de abastecimento elétrico do Estado foi prorrogada para o mês de julho. E nessa reunião havia uma pauta onde estava para se discutir da questão da privatização das empresas. Essa pauta foi retirada pelo acionista majoritário, que é a União, né? E saiu uma medida provisória na qual ela postergou por 210 dias essa nova reunião. Então está prevista a nova reunião do dia 26 de julho de 2016. Então até lá, quer dizer, nós não temos pauta aí, não sabemos ainda qual vai ser o novo posicionamento da União. De acordo com o autor da proposta da audiência, a ideia é discutir os prós e os contras da medida. Uma das principais preocupações é com um possível aumento da tarifa. Na Amazônia, especialmente no nosso estado, é temerário privatizar o sistema de energia e deixar na mão de quem só visa o lucro. Isso pode fazer com que a tarifa tenha que ser muito cara, inclusive para o consumidor de Manaus, e que o sistema fique precarizado no interior e também aqui na capital. Então é um risco enorme, nós entendemos que é um erro que deve ser evitado e que temos que mostrar para a sociedade que ela precisa tomar cuidado. Quem se mostra totalmente contra a privatização são os funcionários da empresa. Eles temem que após a venda, demissões em massa devam ocorrer. Toda vez que privatiza, pessoas são demitidas e muitas pessoas são demitidas, a precarização da prestação de serviço e, no caso do setor elétrico, a morte no setor elétrico. Ou seja, hoje o quadro de funcionários deve ser demitido quase na sua integralidade, outras pessoas serão contratadas em condições bem inferiores e isso trará consequências tanto na qualidade do abastecimento de energia para a população, quanto na vida das pessoas que estarão em risco operando no setor elétrico com a devida capacitação e experiência que necessita esse setor. Outra preocupação dos funcionários é com um grupo de investidores chineses, que já se mostrou interessado em explorar os serviços de energia aqui no estado.
dos grupos estatais chineses que querem comprar aqui na Amazônia a empresa de distribuição. Isso significa o quê? Que nós do Amazonas abriremos a Amazônia em 104 localidades do interior do estado do Amazonas para que estatais chineses se instalem aqui e entrem e saiam da Amazônia sem dar satisfação para ninguém. Isso é muito perigoso, sobretudo da evasão da biodiversidade, sobretudo da evasão do patrimônio biológico que nós temos na floresta amazônica. O Ministério Público Federal promete acompanhar de perto todo o decorrer do processo de privatização da Eletrobras Amazonas Energia. É importante frisar que o Ministério Público Federal deve se manter neutro em relação a esse assunto no que se refere ao aspecto político, no que se refere à conveniência e oportunidade de se privatizar a subsidiária da Eletrobras. O que cabe ao Ministério Público Federal em relação à privatização é um juízo de legalidade, é zelar pela observância dos dispositivos legais que regem a tomada da decisão. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Em Tabatinga, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Humaitá, o dia amanhece com muitas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 26 e máxima de 30 graus. Em Itacoatiara, a previsão também é de tempo encoberto e possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. As 5 crianças que desapareceram no caminho para a escola na última segunda-feira na zona norte da capital voltaram para casa um dia depois de deixarem as famílias desesperadas. Na delegacia, elas confirmaram que planejaram a fuga porque estavam insatisfeitas em casa. Uma reação que pegou os pais de surpresa e reforça a importância da proximidade entre pais e filhos. As 5 crianças foram localizadas no início da noite de terça-feira por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os 5 estudantes estavam abatidos e com aspecto de abandono. Um desejo para o meu pior inimigo nesse momento. É muito ruim estar sem saber a notícia do filho. Foram 35 horas longe da família, isoladas e sem rumo na maior metrópole do norte do país. Nesse tempo, segundo a polícia, eles permaneceram aqui, nessa região da Avenida Brasil, zona oeste da cidade. Aqui, eles pediram água e comida para saciar a fome e a sede. Foi aqui também que eles aproveitaram para se divertir no igarapé poluído. Eles foram encontrados muito queimados do sol, porque perambularam desde ontem de manhã, estão perambulando pelas ruas sem destino. Eles afirmam que estavam insatisfeitos com a forma como a família os tratava, que seria agressões, de imposição de limites mais severos, mais rígidos. O caso dos estudantes é visto pelos especialistas como uma reação ao que foi imposto pela família. Mas o psicólogo diz que é preciso conhecer mais a fundo a relação entre pais e filhos. A criança fantasia muito, então por conta dessa fantasia, ela tentou se livrar dessa problemática. Eu tenho um problema em casa? Tenho. Qual é o problema em casa? É a cobrança dos pais para ter boas notas, para ser um bom filho, para ser um bom aluno, para respeitar os mais velhos. Essa cobrança social que os pais fazem para os filhos é que se torna, vamos dizer, estressante para a criança. A partir de agora, o Conselho Tutelar passa a acompanhar a convivência das crianças. A direção da escola também prometeu dar mais atenção ao comportamento dos estudantes. O que deve ser feito? Exatamente um acompanhamento com essas crianças, dentro da própria escola ou fora da escola. A gente vai ver onde a gente errou, né? Pra gente tentar melhorar. A presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Graça Figueiredo, derrubou nesta quarta-feira a liminar que suspendia a cobrança do IPTU na capital. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Amazonas e pela OAB na última sexta-feira para a revisão de cálculos e foi acatada pela juíza plantonista no mesmo dia. Logo após, a Prefeitura recorreu. A decisão do TJ suspende apenas o efeito da liminar e não do mérito, que ainda será discutido.
O Procon Manaus fiscalizou alguns comércios da capital para estabelecer que a variação de preço dos ovos de Páscoa de um mercado para o outro não pode ultrapassar a margem de 20%. Isso é uma forma de alertar os consumidores para não comprarem estes produtos com valores bem acima do preço de mercado. Afinal, este ano o preço do chocolate não está nada saboroso. Os comerciantes anunciaram ainda no mês passado que as vendas de ovos de chocolate este ano será 30% menor que a Páscoa de 2015. E a razão para isto é a velha e desastrosa crise econômica que tem reduzido o poder de compras, sem contar com os fatores que influenciam diretamente no preço da matéria-prima do chocolate. O consumidor vai sentir a diferença referente ao ano passado. Pela uma variação muito grande, tanto do dólar quanto dos impostos que foram passados no período que tivemos ante-Páscoa, né? Os preços subiram espantosamente do ano passado para cá. Neste supermercado, na zona centro-sul de Manaus, o mais barato ovo de chocolate é de 90 gramas. Custa em média R$ 17,00. Na outra ponta da tabela de preços, o mais caro é um ovo de chocolate importado, 390 gramas, pelo valor de R$ 63,00. Agora não tem outra solução para o cliente a não ser pesquisar. Agora a busca é pesquisar, procurar e ver, né, o que cabe mesmo no seu orçamento, o que cabe no seu bolso. Porque tivemos que repassar, não tem para onde correr. É bom mesmo pesquisar e ficar atento às irregularidades que alguns comerciantes cometem. O Procon Manaus conseguiu identificar que a variação de preços de alguns ovos de chocolate de um comércio para o outro chegava a 104% de diferença. Então, por exemplo, um ovo de 350 gramas, ele tem várias marcas, 350 gramas, são de vários tipos de qualidade, um de qualidade superior, outro talvez de qualidade inferior, mas o ovo é 350 gramas. E nós queremos estabelecer que a variação entre os ovos possa ficar em torno de 20%. Acima de 20% é classificado pelo Código de Defesa do Consumidor como abusivo o preço. O comércio que estiver praticando preço bem além do valor de mercado poderá ser multado. Os valores podem variar de R$ 16 mil a R$ 27 milhões de reais. E quem também tiver um absurdo, né, que fere o Código do Consumidor, uma abusividade extrapolando como 100%, por exemplo, é só notificar através do 0800 0920 111 que nós vamos estar indo à loja de departamento e com certeza multando e autuando o estabelecimento. Você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite. Até amanhã.